Pessoal, estou aqui com o Anselmo. E aí, Anselmo, tudo bom? Beleza, Rodrigo? Bem, tudo jóia. Anselmo da Suites Brasil, é uma forma completamente diferente de se fazer construção aqui no Brasil. E ele trouxe algumas peças para mostrar pra gente como é que faz. E a gente vai bater um papo aqui, tá? Eu vou sair aqui das câmeras, vou ficar aqui do ladinho, para a gente conseguir conversar e entender o que é esse sistema EPS e como isso tem revolucionado aí a construção civil e como pode ajudar você a reduzir tempo, valor, mão de obra, frio, temperatura e tudo mais. Então, falou tudo, né? Acompanha aí, vai ser bem bacana o nosso bate-papo. Valeu! Rodrigo, para que a gente consiga entender como funciona o processo, quando a pessoa entra em contato conosco, a primeira pergunta que nós verificamos é: você já tem o terreno? Sim, eu já tenho o terreno. Então a gente dá sequência a partir daí. Não, eu não tenho terreno. Então nós orientamos, passamos algumas orientações sobre a aquisição do terreno, qual o melhor terreno, qual a melhor topografia, e a partir daí a pessoa consegue ficar mais tranquila se ela realmente estiver definida pelo processo construtivo em EPS. Então, a partir do momento que nós já conhecemos o terreno da pessoa, nós vamos verificar com ela se ela já tem um projeto pronto desse terreno, uma planta, um profissional que desenvolveu, ou se ela precisa da nossa assessoria para esse trabalho também. E aí nós temos assessoria na parte do arquiteto, do engenheiro, que vai junto com essa pessoa construir aquilo que ela tem ideia do modelo da casa dela, e a partir daí a gente vai para a planta, aprovação na prefeitura, e após a aprovação, aí nós iniciamos o processo construtivo. Nós temos uma assessoria através de uma imobiliária que faz parte da nossa empresa, mas nós trabalhamos numa região específica, que é a região de Jundiaí, onde estamos localizados. Então todo o entorno ali da cidade de Jundiaí, nós conseguimos ajudar a pessoa nisso. Entretanto, se a pessoa já escolheu ou tem uma imobiliária ou trabalha com a ideia de buscar um terreno fora da nossa região, não há problema algum. Inclusive nós temos a condição de ajudá-la na parte da liberação de crédito, desde a aquisição do terreno até a construção chave na mão. Nesse primeiro momento, para viabilizar, não há problema nenhum. Nós podemos receber filmagem, a planta, o que ela tiver da parte de imagem, nós conseguimos fazer uma pré-análise desse terreno. Entretanto, quando nós iniciarmos o processo, ou antes do processo construtivo, é interessante que a gente tenha também um estudo de solo, que é algo que nós fazemos antes de fazer qualquer tipo de edificação. Ou seja, nós temos sim uma redução na construção, no custo da construção, mas antes é extremamente necessário que a gente faça essa análise de solo. E nós temos a nossa equipe disponível para essa finalidade. A Suites Brasil é uma construtora e nós temos a Suites Invest, que é a parte da imobiliária, tá? Nós temos a Suites Invest à disposição das pessoas que nos procuram para aquisição do terreno. Pode ser na nossa região ou através de parceria, de repente, uma outra região que a pessoa precisa. No entanto, se a pessoa já tem alguém que já verificou ou já adquiriu o terreno, a gente presta uma assessoria para ela para verificação da topografia e tudo o que ela precisar nesse sentido também. Nós somos uma Construtec. Nosso objetivo é entregar todas as soluções que o cliente precisa. A parte de crédito, o que nós fazemos? Fazemos uma análise da documentação dessa pessoa e conseguimos verificar quanto ela tem disponível para a parte de financiamento. Com essa análise, é muito mais fácil, porque quando a gente senta para desenvolver o projeto, a gente já sabe quais os limites que a gente tem ali e até onde nós podemos chegar. Sendo esse crédito, inclusive, posteriormente, se houver o interesse, para a parte de armários, para a parte de acabamento da parte do imóvel, tudo isso está composto dentro dessa análise que a gente consegue fazer inicial. A Suites Brasil, ela consegue trabalhar desde a parte da construção e antes disso, do terreno. Então, se a pessoa não tem o terreno, ela precisa do terreno, nós vamos ajudar na aquisição desse terreno. Nós vamos trabalhar a parte do projeto arquitetônico, projeto hidráulico, projeto executivo, até a finalização. Nós vamos trabalhar com ela na liberação de crédito para a edificação dessa casa, tá? E até se ela quiser depois o armário embutido na casa dela, nós temos condições de ajudar dessa forma também. A Suites Brasil está à disposição para o que a pessoa precisar, da ideia da construção até a chave na mão. Não há nenhum impedimento referente à liberação da prefeitura, das licenças necessárias, tá?
é um sistema inovador, é um sistema que já faz parte, inclusive, do contexto orgânico do município. Aliás, existe um incentivo para modelos de construtivos dessa forma, como já tem, por exemplo, do drywall, do steel frame, do wood frame. O EPS ele vem complementar esse modelo de construções modernas. Então não há nenhuma restrição dentro dos municípios que nós temos analisado até o presente momento para que a gente consiga fazer as liberações e efetivamente construir a casa dos sonhos de cada pessoa. Esse daqui é a nossa principal razão de existir, vamos colocar dessa maneira. Então aqui nós temos um EPS de 8 milímetros e o revestimento de 3 milímetros que é feito de cada lado, tá? Além dele, nós temos aqui a malha de aço, ok? Com os transpassos que são passados de um lado para outro, para quê? Para que haja a resistência do material, ou seja, aqui ela fixa juntamente com o outro lado. Quando vem o revestimento, você tem então o sistema monolítico, tá? Que é a junção de todo o material. Aqui nós temos a parte do chapisco e nós temos a parte do reboco, ok? Quando você chega nessa parte, a construção ela está pronta na obra cinza. A partir daqui, você pode aplicar qualquer material de revestimento, ou seja, você pode aplicar o gesso, você pode aplicar o revestimento de azulejo, você pode aplicar a textura, a pintura direto, o que você quiser colocar como revestimento, aqui você encerrou, ok? Esse lado aqui é o processo que nós temos antes de chegar a esse ponto. Aqui é onde as pessoas têm curiosidade de entender uma construção chamada de construção de isopor. O isopor nada mais é do que um sanduíche. Aqui ele está entre as telas que estão aqui armadas, com a parte aqui dos travamentos, tá? Que liga uma parte à outra antes de chegar nesse processo aqui. Então, é dessa maneira que chega na obra um painel de 3 metros de altura por 1,22, ok? Esse no modelo padrão, com exatamente da mesma forma aqui, 8 milímetros, para daí fazer a parte do revestimento de 3 milímetros de cada lado, ok? A gente brinca até que é um Lego gigante, né? Basicamente é isso que chega na obra. E o processo é muito rápido, em 2 pessoas nós conseguimos fazer isso daqui em 2 dias, 150 metros, deixar completamente pronto já. Não nesse ponto do chapisco, mas no ponto de alinhamento já pronto para começar o processo de revestimento. Nós, estando com o projeto na mão, o projeto elétrico, o projeto hidráulico, o que nós fazemos? Nessa parte do isopor aqui, com um assoprador a gente consegue simplesmente colocar aqui e fazer com que ele retraia. Essa retração é o suficiente para que a gente possa colocar a parte do encanamento e a parte dos conduítes, no caso da parte elétrica, tá? Então, sendo feito dessa forma, depois nós cortamos essa parte do arame, ok? Para encaixar a parte do encanamento direto no próprio isopor. Após isso, nós temos um reforço que é colocado aqui, em virtude desse corte que foi feito no arame, para que haja essa parte do reforço da parte da tela de aço antes de chegar na parte do revestimento. Simples, rápido, sem nenhuma complexidade. Antes de chegar na parte do revestimento, é feito toda essa questão da análise do que já foi feito, do que precisa ser colocado, inclusive com relação à questão do alinhamento, que é outra coisa extremamente interessante. Nós vemos muitos vídeos das pessoas falando de fissura, de problemas que depois acontecem justamente pela falta do alinhamento. Então esse processo é um processo minucioso que tem que ser feito com calma, com bastante carinho, porque você já tem um processo rápido. Ultrapassar isso, você acaba perdendo todo o material, para ser bem aberto com você. Qual que é a grande diferença que nós temos do sistema monolítico para o sistema do ICF? O ICF, o que ele tem? São canaletas que você tem da parte do material, que é o isopor, ok? Revestido com a parte de cimento. Então você tem toda essa parte dessas travas aqui passada antes de completar essas canaletas com a parte do cimento. Um custo maior, tá? Você tem a termicidade que você tem no sistema monolítico,
mas ele acaba, muita gente entende que é inviável em virtude do custo que acaba sendo muito maior do que o sistema monolítico. A classificação para a construção civil é considerado o T1 e o 2. Eles vão até 7, sendo que o 7 é o isopor que se encontra na papelaria hoje para o trabalho de arte das crianças, da escola, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, existe uma classificação específica, até para que a gente consiga, a partir daqui, dessa classificação, a gente ter os laudos, tá? Que é o que passa pela análise, para a gente conseguir definir, não, esse é próprio e específico para a área da construção civil. Então, seria classe 1 e classe 2. Aqui nós temos um processo já na parte de acabamento, que é a obra cinza, ok? Então nós temos aqui o chapisco e o reboco. Essa parte é anterior a esse lado aqui. Essa é um que nós chamamos de monolítico estrutural. Além do estrutural, nós temos ainda o de revestimento. Esse daqui, por exemplo, uma construção, um prédio ou uma edificação, seja ela qual for, que ela já tenha, por exemplo, o esqueleto armado com a parte do concreto, as paredes, em vez de uma parede convencional, pode ser utilizada esse modelo aqui, que é a construção de fechamento, tá? Então, estrutural e fechamento. Essa é a diferença desse material aqui. Além disso, você está vendo ali um branco e nós temos aqui um isopor amarelo. Por que é feito dessa forma? Esse daqui é a tendência de proteger quem está trabalhando com ele nas obras, ok? O branco ele reflete muito e isso acaba atrapalhando. Então, como modelo de proteção, nós temos o amarelo, que ele trabalha essa proteção de quem está exercendo o trabalho na obra.